Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o projeto de clube empresa do Remo e que história é essa de que o empresário ofereceu quase 200 milhões de reais pela compra da equipe. Eu quero trazer aqui algumas informações para vocês, atualizações em relação o que o presidente do clube disse sobre essa proposta e também sobre a SAF do Remo em si, né, onde vamos dar algumas atualizações para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos o projeto aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca aqui de 33 mil inscritos no Black Cartel. Eu me chamo Gustavo e já trouxemos diversos conteúdos, né, aqui a respeito do Remo, seja assim, de notícias do mercado da bola, a análise do time e também, no caso do projeto de clube empresa, sempre atualizando vocês quando surge uma notícia desse tipo, tá? Então aproveite aqui para se inscrever, tenho certeza que você vai gostar. Se você quer saber como eu fiz mais do que 10 mil dólares na cotação de hoje, quase 50 mil reais, apenas com um canal, num prazo aí um pouco mais do que um ano e meio, eu tenho uma dica super interessante para vocês, que é no curso YouTube Milionário, que vai estar aqui embaixo na descrição. Lá o Peter Jordan vai dar todas as dicas de como eu fiz faturar esse valor em diversos outros canais. Bom, vamos começar falando sobre essa notícia que surgiu nessa última quinta-feira, falando que assim, o Remo, no caso, teria uma proposta de um empresário carioca, ex-jogador, que teria oferecido algo próximo de 200 milhões de reais para comprar a SAF azulina ainda nessa temporada agora de 2022. Que o Remo é um dos times mais avançados na região norte do país para se transformar em uma SAF. Isso todo mundo já sabe, até por conta dos vídeos que eu já trouxe aqui para vocês. E essa realidade do Remo virar um clube empresa possivelmente iria acontecer em 2022 ou no máximo mesmo até o início da próxima temporada de 2023. Enfim, igual eu falei para vocês, em Belém o Remo possui uma proposta de compra feita pela empresa VL Gold Dubai, administrada pelo Leandro Rodrigues, que é ex-jogador de futebol, que já no caso teve passagens pelo Pará. Então assim, é um jogador que bem conhecido, né, em cenário nacional, e essa proposta de compra que é representada por esse grupo do VL Gold Dubai, onde o jogador também tem uma parte do seu patrimônio dentro dessa empresa, onde ele administra e é um dos donos, tá? Enfim, o valor que total é de 40 milhões de euros, que se você for converter esse valor hoje, é de 210 milhões de reais, mais acréscimos de 25%, que poderia fazer esse valor ultrapassar de 260 milhões de reais, caso o Remo suba para a Série B. Então, pagando, né, por conta dessa valorização, sem sombra de dúvidas, o Remo hoje na Série C vale bem menos do que se ele estivesse na Série B, e é totalmente viável, né, ao menos na minha opinião, o Remo conseguir de volta esse acesso. Então, é uma proposta, assim, se você for analisar, eu acho um valor interessante. Teria que ver que além do dinheiro, né, porque tem que ver como que seria o planejamento desse grupo, se já teve, por exemplo, outros times dentro dessa rede e tudo mais, qual é a estrutura pensando em curto, médio, longo prazo, reforma do Baianão, e também assim atualizações sobre, por exemplo, reformas no centro de treinamento, investimento na categoria de base. Então tem toda uma questão que vai muito além do que só ver a cifra, né, 200 milhões, 210 milhões de reais, mas se a empresa não estiver, no caso, com bons planos e planejamento, não adianta de absolutamente nada. Enfim, no caso, o jogador, o Leandro, quando foi perguntado sobre por que escolheu o Remo, né, e analisando assim essa proposta, o clube de Belém, ele falou o seguinte, abre aspas, inclusive eu vou deixar aqui aparecendo para vocês na tela agora, né, o que o Leandro disse, abre aspas, porque eu faço gestão de fundo de investidores fortes no mundo árabe e temos um acordo de fazer a compra de um clube no Brasil. Trabalho com, no caso, commodities, intermediação de compra e venda de tesouro, ouro, diamantes, criptomoedas, e acredito que o Remo seja a melhor opção de investimento, não só no Pará, mas também no Brasil, porque o Remo, a nível de torcida, possui um potencial bem grande que faz o time para frente, que sempre sustentou o clube quando esteve em baixa e é bem destoante do cenário brasileiro. Se pegarmos o Remo, sem observar que ele se encontra na Série C, mas em termos de torcida, o potencial de crescimento a nível futuro é muito grande. O Remo está igual ou acima de pelo menos 6 clubes da Série A do Brasileirão, fecha aspas, e sem dúvidas ele tocou num ponto importante, que é justamente por conta do apoio da torcida, até um exemplo bem claro disso, de você contar com a ajuda do torcedor do Botafogo e também do Cruzeiro, que assim, depois da compra do clube teve um investimento gigantesco por parte dos donos, né, o John Textor do Botafogo e o Ronaldo, e só de sócios torcedores teve um acréscimo gigantesco em comparação com anos anteriores. O Botafogo mesmo ultrapassando a marca de 30 mil sócios, que não era nem perto de 8 mil até o final da última temporada, e do Cruzeiro um crescimento ainda maior, que era perto de 10 mil em dezembro do ano passado, e hoje já está em 50 mil sócios torcedores, que rende mais de 25 milhões de reais
por ano para o clube. Então, para você ver, tem um potencial gigantesco com a torcida. Isso fora, por exemplo, patrocinadores, já que os jogos serão muito assistidos, tem também venda de camisas e tudo mais, bilheteria. Então o Remo nessa questão de torcida tem um potencial gigantesco, sem sombra de dúvidas, que faz, né, ele ser um dos, realmente ali o Paysandu e o Remo, os times mais valiosos em cenário do norte do país. Enfim, eu quero ainda falar com vocês que assim, o Leandro informou que é dono dessa empresa, mas que os outros investidores do mundo árabe não querem aparecer nesses momentos, que assim, não sabemos o porquê, né? E isso é uma coisa que pegou bastante, porque os donos não querem aparecer justamente agora. Então tem que ter um certo cuidado. Até o Leandro falou que todas as garantias serão dadas por sua empresa ao Remo, que tudo que for necessário. Então o Remo, sem dúvidas, tem que fazer algo bem profissional, tem que analisar bastante em relação a isso, porque não adianta só chegar com uma proposta e não ter, por exemplo, nenhuma garantia, até porque pode chegar, fazer uma bagunça no time e 6 meses depois ir embora. Já aconteceu várias vezes isso no futebol brasileiro, tá? Ainda mais antes, quando a SAF não era regularizada. Enfim, no caso, o Leandro ainda completou dizendo que os motivos pela escolha do Remo que foi numa pesquisa de mercado feita pela empresa, e constatou que o Remo tem um potencial econômico, além também de ter, no caso, algumas bases bem encaminhadas para a realização da transformação da SAF, igual eu venho falando para vocês, né? Um dos times mais bem encaminhados que ainda não se tornou um clube empresa. As formas de investimento seria, no caso, nessa primeira etapa, caso o investimento seja feito, né, nesse primeiro ano já teria um investimento para algumas áreas, como por exemplo, a reforma do estádio Baianão, que vai passar por melhorias, além também de buscar uma parceria com o estádio Mangueirão, que deve voltar à ativa a partir de setembro desse ano, e eu já trouxe um vídeo aqui no canal. Na tela final vou deixar como sugestão para vocês. Além disso, o Leandro afirma que o Remo tem hoje outras propostas pela SAF do clube, mas que são bem inferior ao que foi apresentado por ele e a sua empresa ao Leão. Então vamos aguardar para ver como que vai ficar, né, em relação a esse caso. E só para complementar, essa proposta aqui foi feita lá no dia 28 de abril, de acordo com o próprio jogador, e que vale até o dia 28 agora de maio, uma duração de um mês, justamente para as pessoas dentro do Remo, né, analisar se realmente pode ser uma boa ou não. E assim, eu esperei um pouco para gravar a notícia e acabou que saiu nessa última quinta-feira de noite a notícia de que, no caso, o presidente do Remo, ele disse em entrevista ao site O Liberal que entrou em contato com o presidente, né, o Fábio Pentes, para saber mais sobre essa possível proposta, essa movimentação de mercado dentro da SAF do Remo, e ele falou o seguinte, abre aspas, nunca chegou proposta alguma, isso é fake, sequer ouvi falar sobre isso, fecha aspas. Então assim, tá numa situação bem complicada, né, se o jogador fala que, por exemplo, ele fez essa proposta e tudo mais, por que no caso, ele iria estar falando isso se não fosse verdade, e o presidente falando que não existe nada? Enfim, temos que aguardar, até porque eu achei meio estranho ele expor, né, esses valores, já que em todos os processos de clube empresas que foram para frente aqui no Brasil, nós só ficamos sabendo de valores, quem poderia ter proposta e tudo mais, somente quando fechou o acordo, porque muitos nem têm interesse de terem seus nomes divulgados, até para não atrapalhar a negociação, tá? E até se você for olhar o valor do Remo hoje, eu diria que esse valor de 210 milhões de reais está dentro da realidade. É um time que tem uma dívida bem baixa, que não consta nos balanços em 2020 e 2021. Eu não consegui achar o valor total da dívida do Remo, tá? E até teve uma pesquisa do Sports Value, que é uma empresa especializada em fazer o valuation dos times do futebol brasileiro, listando os top 30. E assim, no caso, o único time que aparece que nós podemos ter um parâmetro que seria próximo a isso seria o Paysandu, que aparece na 27ª colocação, avaliado em 161 milhões de reais, e o Vitória também, que está na Série C, na 30ª colocação em 158 milhões, algo próximo a isso. Então eu acho que o Remo teria um valor bem próximo a esse daí. É claro que teria alguns acréscimos e tudo mais, até mesmo essa pesquisa não consta, por exemplo, valor, por exemplo, da torcida e tudo mais, porque é uma marca, o Remo, né, e que sem dúvidas tem muito a ser considerado. Eu diria que esse valor de 210 milhões por 80%, 90% ou até 100%, né, das ações da SAF já estaria bem interessante. E você, o que acha a respeito dessa proposta? Tô curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E aqui na tela final agora, como eu prometi para vocês, esse vídeo aqui onde falamos sobre a reforma do Baianão, vai lá dar uma olhada nesse vídeo com algumas fotos, né,
e como que está o andamento das obras, quando que vai ter jogos por lá. Que história é essa de que pode ter um jogo da seleção brasileira também. E nesse outro vídeo onde eu falo sobre o projeto de clube empresa do Remo, dando algumas atualizações bem mais profundas, tá? Do que nesse vídeo aqui. Esse aqui só foi um bem superficial. Caso você tenha interesse de ver um pouco mais aprofundado, vai estar tudo aqui aparecendo na tela final agora. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!